Vamos falar de pronomes ou as pessoas e alguns adjetivos possessivos da língua inglesa. Estou fazendo esse vídeo rápido, mesmo sabendo que existe muito material na internet, porque algumas pessoas gostam de ouvir ao invés de ler e gostam de uma coisa rápida, então vamos ser bem rápido. Antes de mais nada, você precisa entender o que é o sujeito. O sujeito, o primeiro da coluna ali, é o cara que vai criar a ação, é o cara que vai conjugar o verbo. Já o objeto, ele é quem recebe a ação, né? O nome já diz, é um objeto, a gente manuseia, gerencia, mexe com ele. Então o objeto ele vai receber a ação. O sujeito cria a ação, o objeto recebe. Adjetivo possessivo é o que dá qualidade nos substantivos com posse. Então, por exemplo, carro. O carro não tem qualidade. Meu carro já tem um atributo a mais, uma qualidade a mais, ou seja, eu estou dizendo que aquele é meu carro. Estou especificando através de um adjetivo. Por isso, a terceira coluna nós chamamos de adjetivos de posse, ou adjetivos possessivos. Já os pronomes, né, pronomes geralmente substituem algum nome. Então, assim, os pronomes possessivos da língua inglesa, eles vão substituir o objeto, o substantivo, né, e também o adjetivo. Então, por exemplo, de quem é este carro? É meu. Então, veja que eu substituí o carro e o meu numa coisa só. No inglês, por exemplo, whose car is this? It's mine. It's hers. Veja que eu não estou mencionando mais o carro. O carro já está embutido dentro do mine, dentro do her. Então, ele já substitui os dois, a qualidade e o objeto, ou seja, o substantivo. Por isso, geralmente, os pronomes possessivos vão à direita do verbo, vão para o final da frase, enquanto os adjetivos, adjetivos possessivos, vão antes do substantivo, para qualificar esse substantivo. Ficou claro? Muito bem. Então, eu vou deixar a tabela aqui para que você dê uma olhada. Uma coisa que confunde muitos brasileiros, e na verdade, é por mau uso do próprio português. Nós não dizemos, Maria pegou seu carro e viajou, mas eu quero dizer que o carro ainda é de Maria. Mário viajou com sua esposa. Eu ainda estou falando da esposa de Mário, certo? E eu conheci sua mãe, ou seja, eu conheci a mãe do meu interlocutor, eu conheci a mãe de você. Esse é um uso um pouquinho coloquial do português, porque o correto seria que quando fosse falar falar como o pessoal do sul fala, né? E do nordeste também, tu, ti, né, teu, para poder distinguir. Como nós aqui, na maioria do Brasilzão, não falamos corretamente, você tem que entender que o quê? Os adjetivos possessivos do inglês, cada um representa uma pessoa. Então, ele tem o próprio possessivo dele, ou seja, o carro dele é his car. Ela também tem um possessivo só dela, her car. Você pode ver isso na terceira coluna. Até o it, que é ele, ela, o isso, para não humanos, né, para situações e animais e objetos, também tem o seu próprio. Por exemplo, a casa do cachorro, né, a casa dele, its house, sem o apóstrofe, muito importante. E aí vem o seu de você, your, né, lembra um pouquinho you, your house, sua casa, no sentido de você, a casa de você. Our, nosso ou nossa. Their, delas ou deles. Né? Então, cada um tem o seu. E um outro ponto importantíssimo. Nossos cachorros. Veja que o adjetivo possessivo do português, nosso, virou nossos, quando o substantivo também está no plural. Em inglês isso não acontece, porque em inglês os adjetivos continuam no singular sempre. Quem vai para o plural é o substantivo. Então, nossos cachorros, our dogs, continua no singular. Tudo bem? Então, espero que tenha sido rápido o suficiente e útil o suficiente para você. Um forte abraço e esses foram os pronomes com uma tabelinha bem simples para você. Um abraço.